top que nós temos foi daquele de uma obediência de Jesus. E ele obedeceu até o final. Ele obedeceu até o fim. Saul decide então, obedece o pai e parte. Mas olha só o que diz no versículo 3: e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram, e ele chamou o dos servos e foi procurar a jumenta. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não a encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas a jumenta não estava lá. Então atravessaram o território de Benjamim e o mesmo não as encontraram. Olha só, quando fala de obediência, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser mamão com açúcar. Não é top, não, vou obedecer, ai, que delícia obedecer, partiu. Nem sempre. Olha só, ele falou, o pai dele falou assim: procura, vai atrás das jumentas. Ele obedeceu e foi. A Bíblia fala que eles atravessaram os montes. Mano, é os montes. Não atravessou a rua e foi lá, putz, não está aqui não. Ô pai, não está aqui não, viu? Não, os caras atravessou os montes, cara. E os montes, para você ver, se você colocar no Google, é monte mesmo, é tipo uma montanha, uma serra, meu irmão. E os caras vai na outra cidade, vai caçar, procurando essas 3 jumentas. Obedecer nem sempre é fácil, mas quando você obedece uma direção, quando você obedece a voz de Deus, quando você recebeu algo dos céus na sua vida, e você decide hoje obedecer, custe o que custar, você vai experimentar da bênção de Deus. Você vai experimentar, isso é certo. Então vários de nós recebemos palavras proféticas, recebemos algo do Espírito Santo, só que só vai acontecer nas nossas vidas se obedecermos e permanecer obedecendo. Não vi, não aconteceu, mas eu permaneço. Não achei a jumenta, não voltaram para trás e falaram assim: não achamos. Ô pai, não achou não, viu? Negativo. Eles continuaram, foram uma cidade, não achou, foi na outra cidade. Imagina agora os caras indo para a cidade de Cambé, andando todos os bairros, cara, caçando essa jumenta. Mano, não tá. E dias andando, cansado, com fome, e não acha essas benditas. Os caras permaneceu, e já você vai entender o que aconteceu com a vida desses caras. Então, em João capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: se vocês amam, obedeçam os meus mandamentos. A palavra de Deus diz em João capítulo 15: se vocês amam, obedeçam os meus mandamentos. Se você ama ao Senhor, se você ama a Deus, você obedece o que está na palavra. Eu amo a Ceci muito, e não vai mudar o meu amor por ela, mas quando ela obedece é diferente. Ela colhe os frutos da obediência. Agora, se ela vai desobedecendo, além de apanhar na bunda, ela não colhe os frutos da bênção. Eu dei uma ordem para ela: Cecília, faz tal coisa. Ela não faz. Não vou ficar, não. Mas na hora que ela querer um chocolatinho, não vai ter o chocolatinho. É ou não é assim? A maioria dos pais faz isso. Ou ela desobedece, põe o dedo na tomada ou no fogo. O que acontece? Ela colhe o fruto daquilo. Mas quando ela obedece,
gera um prazer no meu coração e eu tenho prazer em abençoá-la. No coração de Deus não é diferente. Quando nós obedecemos a palavra dele, a Bíblia nos diz que há um prazer no Pai de nos abençoar. E por que nós queremos fazer ao contrário? Na obediência à bênção. Grave isso. E se eu digo que eu amo Jesus, que se eu sigo Jesus, eu preciso obedecer a palavra. Porque quando eu obedeço, sabe o que acontece, Zaqueu? Acontece o seguinte: eu me torno parecido com ele. Quando eu começo a obedecer ele, começo a seguir, fazer o que ele me pede, eu começo a me parecer com ele. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação e uma fonte eterna para todos os que lhe obedecem. O Senhor deixou toda a sua glória em obediência ao Pai, partiu na braquiara, veio, rasgou, dividiu a história e ele se tornou uma fonte de salvação. E todos que o obedecem experimentam dessa fonte, dessa salvação, experimenta dessa mudança, experimenta disso. Saul, ele foi, mesmo que foi difícil, ele permaneceu. Não é só, beleza, então vou obedecer, não deu certo, acabou. Não, permaneça na obediência, até que você receba uma outra direção, uma outra ordem. Mas permaneça. Está difícil? Permaneça obedecendo. Está complicado? Permaneça obedecendo, porque vai gerar bênção. Segundo ponto, e aí eu entro quase no final já, tá? Agora é a hora que você fala assim: nossa, glória a Deus. Segundo ponto da introdução, brincadeira. Segundo ponto, o que eu vejo neste texto de Saul é o seguinte: saiba para onde ir. Pastor Celso tem uma frase que eu amo pra caramba, uma palavra que foi uma chave na minha vida. Quando você não sabe o que fazer, saiba para onde ir. Top. Mas cara, aqui é uma chave que eu e você precisa pôr em prática. Precisamos aprender a viver em cima disso. Se você não sabe para onde ir, se você está em dúvida, está preocupado, sabe para onde você vai. Olha só o que diz o versículo 6. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho. Olha só, eles andaram pra caramba. Andaram. Cidade em cidade, montes em montes. E se você vai lendo a história, chega um ponto que eles não sabem para onde eles vão. Nós voltamos ou a gente continua? Saul fala assim: cara, é melhor a gente voltar, porque senão meu pai vai ficar preocupado, não com as jumentas agora, vai ficar preocupado com os jumentos, não, vai ficar preocupado com nós que saímos fora. Então vamos voltar. Aí o servo falou assim: não, cara, vamos o seguinte, vamos para a próxima cidade aqui, porque tem o quê? Tem um homem de Deus lá, eu ouvi falar que tem um homem de Deus, e ele vai falar para nós onde é o caminho, e vai falar para nós aí o que a gente tem que fazer. Vamos até lá. E eles vão até lá. E quando eles vão até lá, eles encontram o homem de Deus. Eles encontram o homem de Deus. Muitas das vezes eu e você, nós andamos perdidos. Não, eu sei e tal. Mas se eu perguntar para cada um de vocês aqui, qual que é o sonho de vocês, qual que é o objetivo de vocês, qual que é o alvo de vocês para esse ano, a maioria vai falar que não sabe. A maioria vai falar que não sabe. E o inimigo trabalha justamente nestes pontos, porque nestes pontos nos deixa perdido, nos deixa ansiosos, nos deixa sem saber o que vai fazer, e aí a gente vai procrastinando e vai virando uma bola de neve.
quando nós temos um alvo, um foco, uma direção, nós trabalhamos em cima disso. E o mundo tem trabalhado dessa maneira, tem trabalhado na nossa identidade, porque se você não sabe quem você é, você vai vivendo de qualquer maneira, e você fica ansioso. A maioria das coisas hoje está assim, ó, rápido, e isso tem gerado nessa geração transtornos, tem transformado pessoas, levado as pessoas para um mundo de ansiedade, de estresse, de desespero, de depressão. Sabe por quê? Porque nós queremos tudo rápido. Porque hoje tudo é rápido. Vai fazer um rango, é rápido, miojinho em 3 minutos. Vai comer um lanche, pede, pá, o cara vem. E a gente está vivendo dessa forma hoje. Os neurocientistas têm estudado os comportamentos dessa geração agora, e os transtornos que essa galera, nós, temos carregado há 10, 20, 30 anos atrás, não tinha, porque esperava os processos, e hoje não. Hoje o cara quer uma bênção, então ele ora: Senhor Jesus, eu preciso de um carro, uma moto, uma namorada, eu preciso, sei lá, de um namorado, sei lá, o cara pede alguma coisa. Aí ele sai, orou 5 minutos, quando ora, sai do quarto, e já quer que a hora que ele abrir, o Mustang esteja ali na garagem. Quer que saia ali, o iPhone 14 caia do céu. Quer que o namoradinha esteja ali. Não quer esperar os processos, não quer respeitar o processo de tudo que Deus tem para tratar. Imagina se Saul desiste ali na hora e fala assim: não, beleza, não achamos a jumenta, vamos embora, se lasque, vamos nessa, e parte. Ele não ia encontrar o homem de Deus. E quando ele encontrou o homem de Deus, a vida dele, a vida da família dele e toda a vida de um povo foi mudada por causa da obediência dele. E ele soube aonde ele foi, mas ele passou por esses processos. A Bíblia nos diz o seguinte, Ângelo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mundo tem trazido justamente uma canseira na mente, de tanta informação que nós recebemos, e nós recebemos a maioria dessas informações neste aparelhinho aqui. Você sai de casa até sem calça, mas não sai sem o celular. Você só vai perceber que está sem calça porque na hora que você colocar no bolso, cai no chão. Estou sem calça. Nós vamos para todos os lugares, mas nós não esquecemos disso aqui. É ou não é? Ontem fui fazer uma compra, e aí eu não estou levando mais carteira, né, velho? Tá tudo aqui agora. Aí fui pagar lá no negócio de aproximar, e aí? Não tinha. Falei, nossa, agora tem que meter o cartão. Onde está esse cartão? Onde está minha carteira? Aí fez um reboliço lá, daí deu para pagar na aproximação. Mas está prático, está rápido as coisas. Tá ou não tá? Tá. E isso tem cansado a nossa mente de tanta informação. E aí nós ficamos com vários déficits de atenção, não conseguimos memorizar, nós vivemos cansados e sobrecarregados, e muitas das vezes nós nem sabemos o porquê. Mas quando eu paro tudo, cara, e vou para a presença de Deus, eu sou renovado. Quando eu vou para a presença de Deus, a presença do Espírito vai enchendo eu assim, vai trazendo, você sai leve da presença. Sabe por quê? Porque Ele traz descanso, Ele traz renovo. Então quando você sabe para onde você vai, para onde você, se você tem um problema, se você está com medo, está ansioso, está nervoso, tem um problema para resolver, corra para Jesus. Corra para Jesus, Ele vai te dar a direção certa.
Mateus capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma desta vida, quanto ao que comeis, quanto ao que vestir, quanto ao que beber, ou pelo seu corpo. Não andeis ansiosos. E nós andamos ansiosos, sabe por quê? Porque nós não sabemos para onde nós vamos. Mas quando a primeira coisa, quando eu abro o meu olhinho e falei: ei, Espírito Santo, firmeza total, escova o dentinho, vou lá preparar um café, ou a mamãe já preparou o cafezinho, você vai lá, antes de ir para a escola, você vai ler a palavra, você vai conversar com ele, trocar uma ideia com o Espírito Santo, ele arranca isso, porque você sabe com quem está falando, ele tira toda a preocupação. Vou te dar um testemunho. Esses tempos atrás meu carro pegou fogo. Rebeca foi para Maringá, voltando da audiência, acendeu uma luz lá de água, falou: pô, mas tem água nesse negócio, bicho? Vou parar no posto. Não vou não, vou direto para casa. Não, vou parar. Parou, o cara abriu, nossa, está muito quente, foi pegar a água, derreteu uma placa da bexiga lá. Beleza. Travou tudo o carro, virou um sarapaté todo. Glória a Deus que conseguiu parar no posto. Glória a Deus que ela conseguiu sair do carro, porque se demorasse mais um pouco, não tinha como sair do carro. Se ela seguisse viagem com o carro, tinha morrido queimado lá dentro ou asfixiado. Mas em tudo isso eu vi a mão de Deus. Beleza, vamos ver a placa para comprar. Vou vender um rim. Vender um rim, quem sabe, dá para comprar a placa. E aí eu lembrei daquilo que o Senhor me falou no começo do ano. O céu não está em crise. E mano, o céu não está em crise, cara. Eu falei: Espírito Santo. E eu fiquei preocupado pra caramba. Eu falei: mano, como é que eu vou pagar esse negócio? É no cartão, como é que eu vou comprar? E peça. Daí o mecânico vai lá, o cara fala: não é essa peça não, é um outro módulo que tem não sei o que e tal. Aí beleza, não é só o módulo, agora tem o chicote. Eu falei: vou pegar o chicote do meu avô lá que tinha na época, colocar esse negócio. Não, é um monte de fio, velho. Misericórdia, meu pai do céu. Aí tem que correr atrás de chicote. E agora, o que eu faço? E aquele desespero, e a Rebeca amor, e nós a pé, porque o Fusca deu piti. Falei: misericórdia, até o Fusca, velho. E eu na baixada de casa, eu empurro o Fusca e o Fusca não pega. Aí eu volto empurrando o Fusca, velho. Meu Deus, e aí empurra de novo, agora vai. Não vai. Eu falei: misericórdia. E passamos um período embaçado. E aquela ansiedade, cara, aquele negócio do coração, com raiva. Meu Deus do céu, véio, bexiga velha, o que eu vou fazer, cara? Falei: eu sei para onde eu vou, mano. E aí dependia, né, de carro dos caras, dependia dos outros e tal, assim. Falei: mano, para nós no coração, assim, pô, acaba atrapalhando, às vezes o cara precisa do carro. Mano, aquele negócio. E a Rebeca: amor, eu vi uma peça não sei aonde. Ah, mas não é essa peça. Aí, aquele transtorno tudo. Falei: quer saber, velho? Falei: Espírito Santo, a parada é o seguinte: o carro quebrou, o senhor sabe, e eu não tenho dinheiro para pagar todo esse negócio aí, não dá para arrumar, eu não sei o que nós vamos fazer não, mas o senhor ou arruma a peça, ou o senhor me dá o dinheiro para arrumar, eu não sei o que o senhor vai fazer, porque antes de eu comprar esse carro, pai, eu só comprei porque o senhor que deu a direção, o senhor que trouxe ele até a porta de casa, foi o senhor que fez tudo, não depende de mim. Se o senhor me deu esse carro, é contigo. Grave uma frase na sua cabeça: tudo que Deus te dá, a manutenção é do Senhor. Agora, tudo que você conquista com as suas próprias mãos, a manutenção disso é sua. Tudo, desde um celular até uma casa, até um carro, tudo que você conquista pelas suas próprias mãos, você correu, você fez os esquemas, a manutenção é sua. Mas tudo que Deus te dá, a manutenção é com Ele. E cara, falei: papai, é essa fita aí. Na hora o meu coração aquietou. Na hora. Falei: cara, não é comigo. Se tiver que andar a pé, eu vou andar a pé. Vou andar de moto, de bicicleta, eu ando de boa. Mas eu não quero ficar com essa ansiedade, esse negócio no meu coração. O céu não está em crise. Pronto, fechou. Acabou, velho. Na hora sumiu.
Passado uns dias, Rebeca achou uma peça. Era a peça, barata, tal, ia encaixar perfeito. E aí do nada meu sogro foi levar um carro no guincho, chegou no barracão, que tinha lá? Um carro igualzinho o meu, que o cara comprou de um leilão, que estava quebrado outras peças. Falou, você não tem a peça tal? Um módulo não sei do que? Rapaz, tenho. E deixa eu te falar, eu recupero. Meu sogro é nada. Eu recupero essas peças aí e tal. Essas placas geralmente dão um problema, mas eu recupero e tal. Resumindo, chegou, gastamos metade do negócio, do que ia ficar, quase menos da metade. Colocamos a placa, o cara mexeu no carro, arrumou o carro. Mão de obra foi, achei que ia ser balaio. Falei, não, velho, isso aí é tranquilo, é X, valor muito abaixo daquilo que os caras cobram, entendeu? Falei, não, fica tranquilo, dá esse valor aí. Não, mas trabalhou o dia inteiro nesse carro, véio, mexeu nisso. Não, é isso aí. Deus cuidou de cada detalhe, de cada fusível, de cada coisa. Sabe por quê? Porque fui na direção correta, fui nele. A Bíblia nos traz isso. Se você tem algum problema, se você está com medo, tem algo que rouba isso de você, saiba para onde você vai. Saul foi para onde? Foi para essa cidade. E quando ele chegou nessa cidade, conversou com o homem de Deus. E quando ele chega lá naquele lugar, existem algumas coisas que aconteceu na vida de Saul. Saul, no versículo 19, no versículo 19 diz o seguinte: respondeu Samuel, eu sou lá o vidente, vá na minha casa e vamos à frente e vamos sacrificar no altar, pois hoje você comerá comigo, amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber. Mano, os caras estavam vindo de viagem, caçando dessas jumentas. Primeira coisa, que quando eu e você vamos na direção certa, vamos para a presença, nós temos o que comer. Nós temos o que comer. Quando nós vamos na presença de Deus, o Senhor nos alimenta, com paz, com alegria, mansidão, com a palavra, e aí nós saímos cheio, empoderado, imparável. Você está entendendo? Se o capiroto aparece na frente, você rasga ele pelo chifre, mano, você está louco. Por quê? Porque você está alimentado, cheio da presença. É a primeira coisa que você recebe. Primeira coisa, quando ele encontra o homem, Samuel falou assim, eu sou o profeta que você está procurando. O cara já fica em choque. Vamos lá, você vai comer comigo hoje. Ele dá alimento. Ele alimenta. Ele alimenta. Versículo 20 diz o seguinte: quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas não, já foram encontradas. Olha só, o cara sai com a missão, caçar as jumentas, vai numa direção, obedece, ele decide ir até o homem de Deus. Então estava perdido, não está mais, agora ele sabe para onde ele vai para o homem de Deus. Quando ele chega diante do homem de Deus, ele recebe alimento, ele é alimentado. E a outra coisa, o problema dele foi resolvido. Ele não estava caçando a jumenta? O homem de Deus fala para ele o seguinte, Samuel fala assim, mano, vamos lá comer comigo, de boa, a jumenta já foi encontrada, você não precisa mais se descabelar não. Quando nós sabemos para onde nós vamos, Amanda, o nosso problema é resolvido. Quando nós vamos para a presença de Deus, o nosso problema ele é resolvido. É simples assim. É simples assim. Eu não preciso mais me desesperar, porque eu fui para onde eu encontro conforto. Eu fui para onde eu encontro seguro, a segurança, aonde eu sou guardado e protegido. Que nós nos movemos pelo céu e não pela terra. Nós nos movemos e temos que nos mover pelaquilo que nós cremos. Então Saul foi com um problema, chegou diante do homem de Deus, o problema foi resolvido.
Se eu e você, a partir de hoje, sairmos com isso na cabeça, nós seremos totalmente curados dos transtornos, seremos curados das ansiedades, dos medos, das angústias, nós seremos totalmente curados. Amém? Glória a Deus. Quem está comigo ainda? Diga comigo assim: obedecer, saber para onde ir. São duas chaves que nós precisamos a partir de hoje viver. Duas coisas que nós precisamos, é a chave do sucesso. Logo logo eu vou lançar um curso no Instagram, quer saber mais? Arrasta para cima. A chave para o sucesso, vou fazer até uma pose. Chave para o sucesso: obediência e saber para onde ir. A obediência nos traz bênção. Pelo fato de Saul obedecer a Deus, obedecer uma ordem que foi do pai dele, ele obedeceu uma ordem, ele virou o rei de Israel. Por ele saber para onde ele vai, foi até o homem de Deus, ele foi ungido rei de Israel. Capítulo 10, logo no começo, fala o seguinte, que Samuel chamou ele: fala para o seu servo ir para frente, que eu tenho algo de Deus para você. E quando ele foi, assim: ajoelha aqui, que eu vou te ungir. Você foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Através da obediência de Saul. Imagina se ele não sai. Ou imagina se ele vai até metade do caminho, não achei a jumenta, volta para o pai. Ele não encontraria Samuel, não encontraria a solução para o seu problema, e não receberia a bênção, ele não receberia a unção para ser rei de Israel. Note como é grave, ou quanto é importante, na verdade, o quão é importante a obediência e saber para onde nós vamos. Quando nós decidimos obedecer Lucas Gomes, nós somos curados de traumas, curado de problemas que gerou algo na nossa vida. Nós somos curados. E aqui eu quero encerrar e eu quero trazer um testemunho, um breve testemunho sobre isso. Eu sempre eu tinha um trauma, na verdade, na minha vida, que era o seguinte: eu não conseguia questionar nada, sabe assim, colocar a minha opinião. Eu sempre achava que se eu colocasse a minha opinião, eu ia magoar alguém, ou ia discordar de alguém, ia dar ruim. Sempre achei. Ou ia ser insubmisso. Por exemplo, meu líder, o pastor Satiro, chegava para mim e falava assim: Felipe, faz tal coisa. Beleza, eu ia lá e fazia, sem questionar, sem perguntar o porquê, e se era importante ou não. Porque se eu falar assim: pastor, nada a ver, se eu colocar esse negócio aí, não vai, nada a ver. Eu achava, no meu coração, eu achava que eu estava desrespeitando ele. E um dia ele chegou para mim e falou o seguinte: Felipe, a partir de hoje, cara, comece a questionar. Porque tudo que eu falo para você, tudo que eu peço para você, você fala sem questionar. E aí começou a falar algo para mim. Falou: eu acho que existe um trauma na sua vida, assim, 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 assado. Falei: caramba, será que é mesmo? Então questione, pergunta, coloque a sua opinião. Entendeu? Coloque a sua opinião. É importante. E através dessa direção, eu decidi obedecer.
e como mudou a minha vida. Destravou algo na minha vida assim fantástico. Porque agora eu podia falar assim, cara, eu não concordo com isso. Eu acho que a melhor direção é essa. Eu acho que nós podemos caminhar desse jeito. E mesmo que não fosse aceita a minha opinião, eu pude expressar aquilo que eu sentia. Para mim foi libertador aquilo. Nem sei porque eu estou contando isso, mas talvez Deus quer tratar com alguém. Mas para mim realmente foi libertador eu poder falar aquilo que eu pensava, aquilo que realmente eu sentia, através de uma simples obediência. Esse trauma que eu tinha foi curado. E poderia comentar outros. Mas quando nós obedecemos uma direção simples, nós experimentamos bênçãos, nós somos curados. Quando nós sabemos e botamos em prática para onde nós temos que ir, e é para cá que nós devemos ir, os nossos problemas, eles são resolvidos. Eles são resolvidos. As nossas angústias são resolvidas. E quando nós vamos para este lugar, nós vamos para o secreto, vamos para a palavra, vamos para a oração, nós encontramos a resposta, saímos de lá alimentados e com o nosso problema resolvido. Fica de pé para parecer que está acabando. Eu quero orar com você. Eu quero que nesse momento só você e Deus coloque os traumas que você tem. Talvez foi um trauma que você nem sabe porque você é desse jeito, mas às vezes tem alguma coisa no teu coração que não te deixa fluir, que não te deixa romper. É só você e Deus nessa noite. Não olhe para o seu irmão do lado, para ninguém, é só você e Deus. Você não precisa nem orar alto, é só no seu pensamento. Pense agora no que você não está obedecendo. Coloque diante de Deus agora que você realmente, que agora que você sabe para onde você deve ir, que você vai colocar isso em prática, você vai obedecer essa palavra. Não é a minha oração que vai fazer alguma diferença, mas é seu posicionamento em Deus. É só você e Deus. Talvez você tenha um trauma e você não sabe, mas talvez você tenha medo de falar em público, medo de se expressar, ou sempre valoriza as outras pessoas e você se acha a menor de todas elas. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Talvez você começa algo e você nunca termina. Essa é a noite de cura. Espírito Santo, nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor, Pai. E nós aprendemos, Jesus, através da sua palavra, assim como o rei Saul decidiu obedecer, decidiu, Jesus, ir até o homem de Deus. Nessa noite nós queremos nos apresentar ao Senhor, Pai, o nosso coração e as dificuldades que nós temos. Pai, nós temos sido ansiosos, mentirosos, enganadores. Pai, temos alguns traumas que precisam ser curados. E nessa noite, Jesus, nós queremos apresentar isso ao Senhor. Nós queremos, Jesus, romper, porque é uma palavra liberada, Pai, para essa geração e para essa cidade, que nós vamos conquistar essa cidade para o Senhor Jesus. E às vezes há esse desejo em nosso coração, mas nós ficamos travados e limitados nos nossos medos, nos nossos mundinhos. Mas nessa noite o Senhor quebra isso agora, Pai. Nós queremos obedecer a Tua palavra. Nós recebemos direções,
recebemos palavras lá, Pai, no retiro, no dia a dia, na nossa vida, nós recebemos, mas nós queremos decidir hoje obedecer e nos colocar, Pai, nos encontrar com o Senhor todos os dias. Espírito Santo, vem agora, toca o nosso coração, molda, muda, transforma, gera em nós a atitude correta, por favor, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém?